Olá, economistas, estudantes, professores, bacharéis e também todos aqueles que assistem a este programa na TV Economista. Eu gostaria de falar de um assunto que, quando eu comecei a estudar economia, em 1978, digamos assim, Antigo Testamento, não ouvia falar. A economia, o pensamento do economista era muito voltado pelos diversos setores da economia. Os setores da economia que nós tradicionalmente consideramos são os setores da agricultura, do comércio, da indústria, dos serviços, dentro dos serviços o amplo campo do mercado financeiro e pouca coisa mais. Entretanto, nessas últimas décadas, nós vimos mudar muito a configuração da economia. O que é economia? Economia é a compra de bens e serviços que satisfaçam as necessidades das pessoas. Então são criados novos produtos, por vezes são criadas novas necessidades, por outras vezes são atendidas necessidades incluídas na economia. E aí você tem profissionais que vão atuando em favor de um melhor desempenho, entre eles os economistas. Então, muitas vezes a gente não vê essa mudança social se encaixar dentro do quadro geral da economia. Ela se encaixa, o que não se encaixa é nas entidades. O Corecon São Paulo foi pioneiro na instituição de algumas comissões que depois serviram de inspiração para o Brasil. Por exemplo, nós temos hoje no Corecon São Paulo 18% dos inscritos mulheres. É um número pequeno? Sim, mas considerando-se que no início da carreira, no início da profissão, lá por 1930, 50, nós não tínhamos mulheres formadas em economia, a gente percebe quanto cresceu a quantidade de economistas mulheres inscritas. No início não se podia ter mulheres porque as mulheres faziam um curso normal, no segundo grau, né, que era para dar aula como professoras primárias, mas a exigência era fazer o curso comercial, que normalmente era feito pelos homens. Depois de alguns anos começaram algumas mulheres, mas um número pequeno. Hoje, se a gente vai às faculdades, vê em muitas delas uma certa paridade entre homens e mulheres. Em algumas ainda não. E quando se vai a uma colação de grau, vai se ver com clareza que a maioria daqueles alunos que foram considerados os melhores da turma são mulheres. Se nós fizermos um corte de 2005 mais ou menos para cá, 2010 para cá, nós vamos descobrir que o número de mulheres inscritas é quase igual ao número de homens. Ou seja, os 18% é no estoque, né, no conjunto dos economistas. Mas de 2010 para cá, fazendo um levantamento, nós vamos descobrir que as mulheres estão lá quase nos 50%. O que significa isso? Que daqui a alguns anos elas serão muito mais que 18%, aproximando-se dos 50%. E fomos lá resgatar isso, a mulher economista. Mas não só a mulher economista, só ela, mas aquilo que a mulher economista pode fazer para as demais mulheres. Esse foi o mote. E por que isto? Porque a profissão do economista exige também um compromisso social muito forte. Nós não estamos, segundo a própria lei 1411 de 1951 e o decreto 31794 de 1952, nós não estamos na profissão, ou não exercemos a profissão apenas para acumular, e sim para gerar riqueza, ou ajudar a gerar riqueza, ajudar a gerar renda, rendimento e distribuir. Com isso não há nenhum caráter ideológico. Ao contrário, o que se quer é uma sociedade mais justa, solidária, para a sobrevivência maior,
para menores tensões sociais. Então, a mulher é uma situação, o negro é outra. Nós temos hoje uma, também pioneira, comissão de paridade racial. E qual o objetivo disso? É justamente, dentro da tendência social e da justiça que isso representa, em termos históricos, dar o valor para o negro, começando pelo economista negro, que também está aumentando o número nos últimos anos. Se me perguntam quantos são os economistas negros registrados no Corecon São Paulo, eu vou dizer que não sei. E por que eu não sei? Porque o nosso sistema de computação, o nosso cadastro, não prevê um item, um quadrinho para a cor da pele. Então as pessoas vêm e se registram, não se sabe se é branco, se é amarelo, se é vermelho, se é negro, não se sabe. Mas a gente observa pelas carteirinhas que a gente emite, pelos dossiês de inscrição que a gente olha e assina, que o número está aumentando bastante. Não só na economia, como em outras profissões. E também os próprios economistas negros têm uma responsabilidade com os demais economistas negros. E com isso, nenhuma segregação, ao contrário, é a valorização de todos. Porque o negro, como nós, brancos, caucasianos, devemos buscar sempre a igualdade de oportunidades. E é isso que significa nós termos uma comissão de paridade racial. Também nos preocupamos muito com uma comissão, um fórum, sobre as políticas públicas de redução da desigualdade. Mas isso é político? Bem, tudo é político na vida, assim como tudo é econômico. Mas vamos pensar, a ideia é que a desigualdade aumenta as tensões, a desigualdade subordina pessoas. Quem tem um pensamento da economia mais próximo do humanismo não pode aceitar esse tipo de coisa. Não pode imaginar que as pessoas têm que ser subordinadas umas às outras. No ponto de vista de escravidão, né? Não estamos falando de subordinação hierárquica simplesmente. Né? Também nós estamos trazendo experiências novas num fórum de economia solidária. O que é economia solidária? Economia solidária é a forma como a sociedade se organiza, especialmente aqueles que estão um pouco excluídos do mercado, o chamado mercado, e para sobreviver. Então, há cooperativas de produção, distribuição de serviços, e essas cooperativas e outras formas de economia solidária devem ser mostradas pelo Corecon, justamente porque eles permitem que mais pessoas se incluam na faixa de renda melhor, menos ruim, né, vamos dizer assim, que é onde ficariam se não tivessem uma iniciativa. O trabalho é a atividade humana mais importante. E é justamente isso que a economia solidária valoriza. Nós temos exemplos de fábricas, indústrias, que iam à falência, que estavam em processo de recuperação judicial, mas em situação muito ruim, em que os trabalhadores resolveram montar uma cooperativa a partir dos seus créditos junto à empresa, e hoje a empresa não só sobrevive bem, como ampliou-se. Isto é economia solidária, é organização a partir da necessidade das pessoas. E cada um contribuindo com o seu tanto. E os economistas devem contribuir. Por isso, queria encerrar este programa dizendo que o Corecon São Paulo tem funções não apenas
com relação a cada economista, mas sim ao todo dos economistas e também à sociedade. Para isso que nós, categoria profissional, fomos criados, para ajudar a melhorar a sociedade brasileira e dar mais condições de que todos tenham uma existência digna. Obrigado.